Amém, Jesus é o Senhor. Chegamos a mais um vídeo para compartilharmos junto com vocês uma palavra. E nesse momento escolhi Romanos 12, versículo 2. E o título dessa palavra que iremos compartilhar com vocês hoje é Deus tem um sonho, ou seja, Deus tem uma vontade. Então, se você puder, abre a tua Bíblia, Romanos 12, versículo 2, a parte B do versículo, um versículo muito conhecido de todos nós, na qual ele diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O coração do apóstolo Paulo era cheio de encargo com essa palavra. Então, o apóstolo Paulo, em todo o seu viver, ele viveu com o objetivo de cumprir com o seu plano, a sua vontade. E hoje nós iremos justamente desfrutar essa porção. Deus, desde o início, na sua eternidade, ele tinha um desejo no seu coração de manter uma comunhão íntima com o homem. Então, em todo o seu plano, o Senhor já tinha planejado de criar os céus e a terra, todo o universo. E no próprio livro de Zacarias 12, versículo 1, ele fala que depois que ele fundou todas as coisas, ele colocou o homem como centro dessa criação. E nós bem sabemos que ali em Gênesis 1, ele delegou para o homem, que cuidasse dessa terra. Então Deus, ao criar todo o universo, na realidade o Senhor ele tinha um propósito. Ele criou o homem para que o homem viesse a se tornar a sua casa, a sua habitação. Eu fico imaginando com a minha mente pequenininha que o Deus triuno, na sua eternidade, ele tinha bastante comunhão entre os três, mas ele queria estender essa comunhão para mim e para você. Então, veja como que você é importante no plano do Senhor. O Senhor, ele quer ter comunhão comigo e com você. Mas para isso ele precisou desenvolver todo esse plano. E nós bem sabemos que ao criar todo o universo, logo ali no início, quando ele colocou o homem ali no Jardim do Éden, Deus ele queria entrar dentro do homem. Todos os dias, no virar da tarde, ele vinha ter comunhão com Adão e Eva, mas o sentimento dele, na realidade, não era só de vir ter comunhão na virada da tarde. O Senhor ele queria habitar. E João 14, ele deixa bem claro isso. Mas isso não aconteceu, não é verdade? Nesse plano de Deus, algumas coisas negativas aconteceram e nós vemos que esse homem que Deus havia criado, ele se perdeu e o Senhor perdeu, digamos assim, a oportunidade de tornar esse homem a habitação de Deus. Mas graças ao Senhor nada foge do plano, nada sai das mãos do Senhor. Todas as coisas cooperam, o próprio apóstolo Paulo já dizia, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então eu queria ler com vocês também João 3, versículo 16, um versículo muito conhecido de todos nós, mas é muito bom poder assim estar trazendo à memória esses versículos, que diz assim: a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então eu queria destacar aqui nesse versículo aqui, o seu Filho unigênito. Então na eternidade passada, Jesus, como parte da Trindade, ele já era Filho de Deus, mas ele era único. Então ele, como uma da pessoa da Trindade, eles estavam ali em comunhão, em união, mas eles estavam ainda sozinhos, desde o início até ao fim. Então, eles, como eu já acabei de dizer, eles queriam estender essa comunhão para nós, e é isso que nós estamos aqui fazendo hoje, não é verdade? Nesse momento. Então, ele, como Filho unigênito, nós sabemos o desenrolar da história, ele veio aqui a essa terra, né? Ele se materializou, ele nasceu, ele cumpriu o seu ministério, e agora ele já não é mais o Filho unigênito. Agora ele vai entrar em um outro processo. Aqui Deus, ele começou a abrir o seu coração. Aquilo que se havia perdido no Jardim do Éden, através do Filho unigênito na qual ele deu, para que o homem pudesse ser resgatado, pudesse ser conectado, e agora sim, Deus ele poderia fazer desse homem um tabernáculo, uma casa na qual ele pudesse habitar. Então aqui em Hebreus, queria convidar você, Hebreus, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, tem um versículo aqui bastante interessante e curioso. Ele fala assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então eu falei que Jesus era o Filho unigênito, mas esse Filho unigênito ele foi oferecido em holocausto para resgatar esse homem que se perdeu ali no Jardim do Éden. E aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo, nós acreditamos que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, não estou afirmando isso, mas nós acreditamos pelos escritos aqui. É interessante que ele fala aqui: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus, na eternidade passada, ele já era filho de Deus, mas ele era unigênito. Depois que ele veio à terra, que nasceu, se tornou homem, que cumpriu todo o seu ministério, depois da sua morte, agora como homem, ele é gerado. Então nós temos agora um Jesus que era homem, que foi glorificado pelo Pai. Então, de unigênito, agora ele passou a ser o quê? A ser primogênito, primeiro entre muitos irmãos. Graças ao Senhor por essa oportunidade. Eu e você somos irmãos de Jesus, tudo por causa desse processo, tudo por causa desse grande amor. E o Senhor está dando oportunidade hoje para que eu, para que você nos tornássemos irmãos de Jesus, filhos de Deus, porque Ele quer estender essa comunhão, Ele quer ter essa íntima comunhão. Senhor Jesus, aqui também, em Colossenses 1,15, prova isso. Vamos abrir aqui a Bíblia, Colossenses 1, versículo 15, ele prova isso que eu acabei de falar. Ele fala que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, graças ao Senhor, essa palavra realmente confirma que o Senhor, ele tinha um sonho de vir ter comunhão com o homem. Isso no início se perdeu, mas com a vinda do Filho unigênito de Deus, após a sua morte, ele se tornou o primogênito entre todos nós e foi levado aos céus, foi glorificado e agora ele se tornou o Espírito da realidade. Como Espírito, ele pode habitar em mim, ele pode habitar em você. Então nós podemos dizer que esse sonho do Senhor, ele foi realizado.
a tão sonhada casa própria, não é verdade? Que todos nós um dia desejarmos ter, uns já conseguiram, outros não, mas o nosso Senhor saiu do sonho, saiu do papel, saiu do projeto, e agora Ele habita em mim, agora Ele habita em você, e nós podemos manter essa íntima comunhão. Então eu espero que você possa ter entendido esse encargo dessa palavra de hoje, e que o Senhor possa fazer morada em você também. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Aleluia.